Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast Influenciadoras do Reino. Como primeiro tema, a gente trouxe um tema de muita importância no mês que a gente está, né, que é o Setembro Amarelo. Então, a gente vai falar um pouquinho da saúde mental, da prevenção ao suicídio. Então, eu vou apresentar para vocês quem está aqui com a gente. A Cris, que é pastora aqui da Boas Novas, é mãe, é líder do Influenciadoras do Reino aqui de Alfenas, é mãe do Lucas, da Liz, esposa do pastor Guilherme, que é o nosso pastor aqui na igreja. Boa noite, pessoal. Também estamos aqui com a Bruna. Bruna é empresária, vice-líder do Influenciadoras do Reino aqui de Alfenas. Mãe, esposa do Fabrício, mãe da Juju, da Júlia. Dá um oi, Bruna, pro pessoal. Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estamos também com a Larissa, ministra do Evangelho, a nossa pregadora. Amém. Mulher de Deus, empresária também, esposa do Reginaldo, mãe do Miguel. Sejam muito bem-vindos. E estamos aqui com a nossa convidada especial, que é a Sara Totti, que é psicoterapeuta clínica. Ela veio para ajudar a gente, né, a abordar e ir um pouco mais fundo nesse assunto que a gente vai abordar hoje. Seja muito bem-vinda, Sara. Ela é psicoterapeuta clínica, como eu falei, ela tem experiência no atendimento para dicção e atua com a abordagem Yu Yang. É isso mesmo, né? Junguiana. E com reabilitação neurocognitiva. Sara, conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Pode ficar à vontade, o espaço é seu. Gente, primeiro eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui. O primeiro de vocês é o meu primeiro também, então tem uma marca super especial. Muito obrigada mesmo pelo acolhimento. Espero que a gente consiga abordar esse tema da melhor forma possível, que é muito necessário, né? Especialmente assim, em ambientes para além da saúde mental, para além de um consultório médico, um consultório de psicólogo, a gente precisa falar sobre isso, porque as comunidades influenciam muito na saúde mental, né? Então, esse espaço que vocês estão abrindo aqui, o primeiro podcast de vocês para falar sobre algo que é tão importante, que está aí em falta mesmo, né? De falar, de desmistificar, é muito bom. Então, eu agradeço muito pelo convite. Oi para todo mundo, não falei oi antes. Eu formei aqui em Alfenas mesmo, na Unifenas, né? Sou formada recente, formei no final do ano passado, comecei a atuar clinicamente como profissional no começo do ano, mas no estágio a gente já começa, agora já vai inteirar 3 anos que eu já estou no atendimento clínico, e é uma experiência nova a cada dia, né? Então, assim, eu me encontrei muito nessa formação, nessa faculdade, nessa profissão em si, e tem sido maravilhoso mesmo. Eu acredito que nessa área, talvez o tempo não conte tanto, porque cada pessoa é uma pessoa, Exato. né? Então, eu acredito que você nunca encontra algum caso parecido com o que passou, né? Não, nunca é igual. Pode ter até alguma coisa que é semelhante e tudo mais, mas igual não é. E a abordagem também é super diferente, porque cada ser humano é um ser humano único, né? Então, não existe uma receita de bolo que a gente consegue seguir. Claro que a teoria nos ajuda, nos direciona em alguns aspectos, mas ali no atendimento é eu e o paciente, e é o que surge lá mesmo. Não tem muito como consultar, não. Conta pra gente um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? Eu acho que é muito falado, mas talvez não tão aprofundado no assunto. Então conta pra gente um pouquinho o que é, o que é essa luta, né? O que eles querem implantar nas pessoas, como que trouxe, né? Como que começou o Setembro Amarelo? Então, aqui no Brasil, ele começou em 2015, mas a ideia do Setembro Amarelo, o nome amarelo, começou a partir de uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos. Um adolescente de 17 anos suicidou e os familiares e amigos ficaram muito chocados porque eles não conseguiram perceber que tinha algum sinal, alguma coisa que podia alertá-los. E aí ele tinha um Mustang amarelo que ele mesmo tinha reformado. E ele ficou muito conhecido por esse Mustang amarelo. Então, no velório desse adolescente, eles fizeram cartões dizendo: se você precisa de ajuda, pode procurar, e usou o amarelo por causa do Mustang dele. E isso tomou uma proporção tão grande, porque as pessoas pegaram os cartões e começou a distribuir lá nos Estados Unidos, e isso foi falando para todo mundo, até que o mundo inteiro ficou sabendo dessa história. E aí, só em 2015, a gente começou a falar sobre o Setembro Amarelo aqui no Brasil. A importância disso é, assim, a conscientização mesmo, né? O suicídio hoje é um problema de saúde pública, a gente precisa falar sobre isso. Assim, para a gente já introduzir um pouco, ele é a terceira causa principal de morte de jovens. Então, assim, é extremamente importante e faz muito pouco tempo que a gente começou, né? 2015 foi agora, começou a falar sobre isso. Então, a ideia de conscientização é chamar atenção para isso, da mesma forma que a gente tem, por exemplo, o Outubro Rosa, que é do câncer de mama, né?
Às vezes a gente escuta algumas coisas, mas suicídio não acontece só em setembro. É lógico que não. Mas a importância da campanha é pra gente sempre lembrar, assim, ó, Setembro Amarelo, o que é suicídio? O suicídio tem a ver com isso, a gente pode fazer isso, pra não esquecer que existe e precisa de um olhar muito atencioso pra esse fenômeno, né? E até para nos deixar alerta também, porque às vezes a gente acha que a Exatamente. pessoa vai dar sinais muito claros e nem sempre esses sinais são tão claros assim. Às né? vezes a pessoa não dá sinal, né? É muito fácil a gente dizer assim, depois que a pessoa já faleceu, aí a gente volta e enxerga os sinais. Mas no dia a dia, às vezes a gente acha que é uma questão normal, né? É uma fase que a pessoa está passando, é um problema particular. Então, às vezes, ninguém consegue perceber mesmo. Claro que, a partir do momento que a gente começa a falar sobre isso, nosso olhar fica mais apurado. Então, a gente consegue, às vezes, será que é mesmo uma crise da idade? Será que é um problema simples? Ou a gente precisa começar a pesquisar um pouco, aprofundar no assunto? Porque esse é o ponto principal, né? Perceber que tem alguma coisa diferente e conversar, escutar, perguntar. Porque às vezes a gente tem um medo de que se perguntar pra pessoa se ela tá pensando em morrer, ela vai influenciar pela nossa pergunta e vai morrer. Isso não existe, não é assim que funciona, né? A influência é de outra maneira, não é na conversa, em perguntar. Tem rodado um vídeo hoje na internet também, até ontem a gente estava comentando, de dois amigos que vão assistir o jogo de futebol, né? Que aí um vibra, tá lá a todo vapor, e o outro sempre cabisbaixo, quietinho, roendo unha, com a cabeça baixa, mas estava ali. E a gente está esperando, como tá abordando o Setembro Amarelo, que no final o que estava quietinho, parado, é o que suicidaria. E é o contrário. O que vibrava, o que estava ali sempre, tira a vida. Exatamente. Esse vídeo, eu não lembro o número, mas foi assim, exorbitante a quantidade de vezes que ele foi assistido, especialmente por homens, né? Então, assim, é isso mesmo. Às vezes a gente tá. A maioria das pessoas, quando alguém morre desta forma, a família fala, mas não tinha sinal. Como assim? Ele era tão feliz, ele era tão simpático, tão comunicativo. Então, assim, não sei se eu posso dizer a maioria, né? Mas muitos casos acontecem dessa forma. E é isso mesmo, mas a gente não consegue notar uma sutil diferença e que tá ali um sofrimento enorme e que a pessoa não consegue transparecer pra gente, né? Mas tem algo assim que a gente consiga. Porque eu sei que nem sempre a pessoa vai procurar ajuda, né? Nem sempre a pessoa vai deixar isso muito claro. Então tem algo assim que você pode dar de dica pra gente, às vezes uma mudança no comportamento, algo específico que a gente pode se atentar e começar a prestar uma atenção mais profunda ali naquela pessoa? Sim. Os sinais mais claros, assim, que a gente consegue perceber na fala é quando a pessoa começa a falar muito. Ai, que vontade de sumir. Nossa, eu queria morrer. Nossa, se eu morresse era melhor. Ninguém vai sentir minha falta mesmo, sabe? Isso é um sinal na fala. Quando começa a falar esse tipo de coisa, às vezes em brincadeira, a gente tem que prestar um pouco de atenção. Um pouco não, bastante. Porque não é uma coisa comum. A gente não fala disso, assim, do nada. A gente fala isso porque a gente realmente tá triste, tá incomodado, Sentindo, né? tá sentindo alguma coisa. Isso. Então, a fala, o principal é nesse sentido, assim, começa a soltar alguma coisa ou outra. Mas a maioria das coisas que é mais, que apresenta-se mais é o comportamento. Então, a pessoa começa, por exemplo, a resolver pendências, a falar, marcar encontros com pessoas que ela não via há muito tempo, e aí na conversa você percebe que ela está com um tom de despedida. Ela começa com alguns comportamentos mais deprimidos, né? Porque a depressão está bem associada ao suicídio, né? Uma das principais entre as várias causas, porque a gente não pode falar que é uma coisa só que acontece, mas a depressão está muito relacionada com o suicídio. Então, comportamentos como se isolar, coisas que antes tinha vontade de fazer, agora não tem mais. Era uma pessoa que dormia bem e agora não está dormindo bem mais. Então, assim, alguns comportamentos, especialmente dessa falta de vontade de fazer as coisas e de se isolar. Porque a pessoa que está pensando na morte dessa forma, ela tende a se sentir muito sozinha, incompreendida, né? Totalmente incompreendida. Então, não faz sentido ter que ficar ali conversando com uma pessoa se você não está se sentindo acolhido, as pessoas não te entendem. Então, esse isolamento, essa falta de prazer nas coisas, alguma mudança de comportamento, assim, a pessoa era tranquila, ficou mais agressiva, está muito estressada, está muito irritada, tudo ou nada estressa ela. Então, esse tipo de coisa nos alerta que algum sofrimento está acontecendo. Não necessariamente que isso indica que a pessoa está pensando em se matar, mas que tem um sofrimento específico ali que está acontecendo, que a gente precisa olhar também, né? Autolesão, então a gente vê muita questão de se cortar, né? Às vezes tem gente que arranca cabelo, fica se
unhando. Esse tipo de coisa, às vezes a gente tem um preconceito de que é só para chamar atenção e que isso não leva ao trágico do suicídio. Mas a gente percebe que a tendência é que quando a pessoa tem esse costume de se lesionar, ao longo dos anos ela pode tentar ou cometer suicídio. Então, esses sinais de sofrimento, claro que às vezes a gente percebe no corpo da pessoa, também é um agravante que a gente precisa prestar atenção. Eu estava vendo uma reportagem esses dias também sobre como, às vezes, a automutilação, vamos colocar assim, nem sempre é física. Às vezes a pessoa se coloca em muito risco, né? A pessoa ela tem o costume de se envolver em muitas situações caóticas em que ela vai entrar num sofrimento de alguma forma, mesmo que isso não seja físico, né? Então, acho que pode ser algo importante para a gente se atentar também. Para a gente conversar um pouquinho com a Larissa. Vamos lá, Larissa? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da saúde mental dentro da igreja. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar a gravar, né? De como a saúde mental era vista antigamente dentro da igreja e como, graças a Deus, hoje as coisas têm mudado um pouco. O que você percebe, assim, dentro disso, né? Com a experiência de igreja, de encontrar muitas pessoas cristãs, muita liderança cristã mesmo. Como você vê essa diferença de o que era antes para o que é agora? Certo. Então, a gente parte de um princípio do entendimento pela palavra de Deus que o ser humano, ele é tricotômico. Então, é corpo, alma e espírito. E muitas vezes, né, a igreja, até pouco tempo atrás, ela tinha somente essa visão espiritual, o envolvimento da pessoa com o religioso, com a crença, né? Então ela vivia num ambiente espiritual e as pessoas tinham a visão e o discernimento somente disso. Então, uma vez que encontrava alguém um pouco depressiva, amargurada, o olhar era só falta de fé, você precisa mais de Deus, você precisa se aproximar mais de Deus. O olhar era só esse, dentro do espiritual. E, né, a saúde, né, o dia a dia, ele vem mostrando que essa consciência que é três, corpo, alma e espírito, tem uma alma, tem um interior, tem uma emoção, tem uma mente também para ser tratada. Então, muitas vezes, é claro, a gente, né, que atua dentro da fé, da palavra de Deus, a gente crê que sim, o Senhor é a nossa alegria, que há uma esperança, que há um direcionamento, mas muitas vezes essa pessoa está vivenciando outras coisas que não é dentro do ambiente espiritual, ela está com conflito dentro de casa, o esposo não está conseguindo ter um bom relacionamento com a esposa, com os filhos, às vezes um diagnóstico inesperado, uma situação que a pessoa atípica, ela não estava preparada para lidar com aquilo. E apesar de ter fé, apesar de ter um relacionamento com Deus, há algumas emoções que precisam ser alinhadas e tratadas, né? Então, hoje eu vejo assim com os bons olhos de que essa clareza, né, esse conhecimento, essa abertura mesmo de visão para as pessoas entenderem que uma vez que nós temos áreas distintas, a gente precisa usar as ferramentas certas para tratar cada uma delas, né? Então, como igreja, a gente tem que estar preparado mesmo, né? Uma abordagem, principalmente para a liderança, de que haverá momentos em que uma oração ela vai ser suficiente, mas haverá momentos também que vai precisar passar por um profissional, ter uma conversa mais aprofundada e que realmente, como a Sara disse, não são palavras aleatórias, né? Muitas vezes, dentro também do nosso convívio, a gente se surpreende e fala, nossa, mas a pessoa estava dentro da igreja, parecia que ela era tão equilibrada, estruturada, e infelizmente a gente sabe que é uma realidade no nosso meio, principalmente no meio de pastores, de pessoas que carregam uma responsabilidade muito grande sobre si e que vão engolindo, que vão deixando para depois essas emoções, não vão alinhando, e aí vem uma sobrecarga e a pessoa chega ao extremo de tirar a própria vida. Então a igreja precisa estar atenta. Exatamente, e principalmente a liderança cristã, eu acho que aí está o problema. É a sobrecarga que você disse, porque é tanto o problema dos outros, né? Você ouve o outro, você é empático com o outro, você tenta resolver o problema do outro, você acaba deixando o seu para resolver depois. Você acha que você está triste por conta do outro, você acha que a sua vida está sendo interferida por conta do outro, e aí quando você para ver, às vezes já é tarde demais. E assim, o número de líderes cristãos que tiram a própria vida é muito grande. E é uma novidade, né? Você vê que realmente, assim como no meio profissional, né? Em 2015 que começou a
né, ter essa consciência do Setembro Amarelo no nosso país, dentro do ambiente espiritual, dentro da igreja também é recente, porque a gente não tinha nem tanto conhecimento, né, do número de pastores, do número de líderes, de pessoas que envolvidos com a obra de Deus chegaram a esse extremo. Então é uma realidade nova e é um alerta para nós também nos dias atuais. E eu né? acho que vale ressaltar também que muitas das vezes a depressão pode estar ligada a causas fisiológicas. Como você disse, né, o ser Verdade. humano ele é corpo, alma e espírito. Às vezes a pessoa está com uma deficiência de alguma vitamina, eu falo isso por experiência própria. Sim. Às vezes a pessoa está precisando de um tratamento hormonal, a pessoa está precisando de questão da própria tireoide mesmo, né? Então, assim, o cristão em si, ele precisa estar preocupado com as 3 áreas da vida Exatamente. dele. Atividade física, exames regularmente, Exatamente. né? Para não chegar nesse extremo, porque muitas vezes não é só espiritual, pode ser fisiológico também. Então, assim, tem que trazer essa consciência, né? De que Isso. nós precisamos cuidar do corpo como Como um todo. né? Sim, tomar o cuidado para que a área emocional não seja ligado a algo espiritual. Porque realmente são as 3 partes. E quantas vezes a gente, antigamente, graças a Deus, isso tem mudado hoje em dia, mas assim, uma pessoa estava muito triste, estava muito abatida, nossa, é um espírito maligno que está ali. Isso. Pode ser, mas nem sempre Nem sempre vai ser. né? Então, quando a gente pensa nas 3 áreas, às vezes as pessoas falam sobre a atividade física e a gente acaba pensando muito no estético, mas tem ali os hormônios que são atingidos com a atividade física e tal. Então, realmente, esse equilíbrio é muito importante, porque quando uma coisa está ruim, a sensação que dá é de que está tudo dando errado. Eu estava conversando com uma amiga esses dias e falando exatamente sobre isso, de que parece que está tudo dando errado, mas, na verdade, é você por uma situação específica que não está bem, e aí você acaba vendo as outras coisas com os olhos muito mais melancólicos, com os olhos muito mais tristes, e aí parece que tudo está errado, mas na verdade é uma coisa ou outra que acabou abalando ali naquele momento, né? Isso, e é esse cuidado, né? Porque, na verdade, você pontua o próprio Jesus. Ele não escondeu as suas emoções, né? Quando ele precisou irar, ele irou. Mas quando, na perda do amigo Lázaro, ele também chorou. Então, ele demonstrou mesmo nas suas emoções que tinha um conflito ali dentro, apesar de ser, né, a ressurreição e a vida, ali o Jesus homem, manifestando a sua natureza humana, né, ele chora diante de uma perda, e muitas vezes as pessoas elas querem, como você disse, espiritualizar aquilo que é físico, e às vezes, né, não consegue ter esse discernimento de um tratamento geral, de coisas que precisam ser conversadas, expostas, colocadas à mesa, compartilhar, demonstrar aquilo que verdadeiramente está sentindo, porque eu acredito também que a grande chave, muitas vezes, e o difícil, é quando a pessoa esconde, né? Porque a gente vê hoje na mídia, por exemplo, a pessoa diante de uma grande frustração, diante de uma perda, do descobrimento de uma traição, vai lá e faz algo, né, trágico, e aí quando ela cai em si, ela tira a sua própria vida, porque ela não consegue dominar aquilo. E isso está evidente. Mas e as pessoas que escondem? Né? Como você disse no começo mesmo, que nem sempre haverá sinais. Como que a gente vai ter esse olhar? Né? Então, dentro da igreja, na liderança, nas pessoas que a gente cuida, né? A nossa igreja, as Boas Novas, num formato de célula, é um cuidado específico, frente a frente com a pessoa mesmo. Né? A gente precisa, claro, baseado na palavra de Deus, na oração, ter esse olhar mesmo, essa empatia de que tem algo para ser tratado e nem sempre vai ser só espiritual. E nem sempre esse tratamento vai ser específico com o líder espiritual. Às vezes o líder espiritual vai precisar indicar um profissional da área da saúde mental, tipo, aconselhar, indicar, encaminhar. Exatamente. Porque nem sempre o líder espiritual vai conseguir resolver o problema, né? Sim. Vai conseguir ajudar aquela pessoa a resolver o problema. E principalmente para as mulheres. Sim. Porque a sobrecarga da mulher, ela já é algo assim, nos nossos tempos atuais, algo assim que precisa de muita atenção. Sem dúvida. E aí o que acontece? A mulher está super sobrecarregada e ela não tem tempo para ela, e isso desencadeia o quê? A depressão, a sensação de que não dá conta de tudo, né? O próprio desânimo, né? A falta, até muitas vezes a falta de força de, tipo assim, de se cuidar, de procurar ajuda, né? De falar, não, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso trabalhar fora, eu preciso cuidar do meu filho, preciso isso, aquilo. E a mulher em si não se cuida. A gente vê que o quadro, ela pode falar melhor do que a gente que não tem tanta propriedade assim para falar, que a mulher em si, apesar de demonstrar mais, eu acredito que seja as que mais sofrem
com a questão da depressão. Esse dado eu realmente não sei te dizer. Uhum. Mas tem um ponto, assim, que a mulher realmente está sobrecarregada, a gente enxerga isso, né? A gente foi assumindo muitos papéis, né? Que foi aumentando essa carga mesmo. Então, o cansaço é uma coisa presente demais hoje em todo mundo. Mas se é uma mulher que trabalha, que tem filho, que tem marido, que tem que cuidar de família, cuidar de mãe, de cuidar de sogra, enfim, né, essas várias tarefas, ela vai estar muito cansada mesmo. E às vezes ela não vai olhar para o cansaço porque acredito que é a obrigação, eu tenho que fazer e pronto, e acabou. Tudo bem, tem que fazer, tem realmente coisa que a gente tem que fazer, não tem escolha. Mas a gente precisa também, olha, eu tô fazendo, mas eu tô cansada. Então eu preciso procurar uma ajuda. Só que aí a diferença de homem e mulher é que a mulher tem mais facilidade de pedir ajuda. Homem não. Então, assim, isso para a saúde física e muito mais para a saúde mental, né? É só se eu perguntar para qualquer psicólogo hoje, a maioria dos pacientes e clientes são mulheres, não Sim, são foi homens. nesse sentido que eu quis dizer. Tipo assim, que a maioria que vai até um profissional, que aparenta, né, a questão da depressão em si, de problemas psicológicos, são mulheres, né? São mulheres, elas têm mais nós temos elas, né? Nós temos facilidade de procurar ajuda. É mais fácil para nós. Talvez por essa ideia de que nós podemos nos fragilizar, que nós podemos nos vulnerabilizar. O homem tem uma dificuldade imensa de fazer isso. Até Então, pra ir no hospital mesmo, né? Às vezes eles estão morrendo em casa e não querem ir pro hospital. Exatamente, né? As mulheres vivem mais anos do que os homens. Por quê? Porque as mulheres cuidam da saúde mais do que os homens. Então, isso é um ponto importantíssimo, né? Vocês estavam falando sobre líderes religiosos. Muitos, na maioria das vezes, são homens. E chega no estopim, né? E aí, realmente, quando vê, a gente já tem uma notícia trágica de cometeu ou tentou suicídio. Porque vai se colocando no lugar de que tem que dar conta de tudo, que ele é o homem, que ele tem que ser forte e tudo mais, e aí no final ele não consegue perceber, ele não consegue notar que ele não tá bem, que ele precisa de ajuda, e às vezes se ele percebe que ele não tá bem, a dificuldade é de ter que se colocar no lugar de humildade e dizer, eu preciso de ajuda, né? Então, e aí que tá a questão da comunidade, como vocês estavam falando. A comunidade, de forma geral, é importantíssima na prevenção de qualquer problema de saúde mental, especialmente no suicídio, né? A gente pensa muito em suicídio como um tratamento com um psiquiatra, com um psicólogo, que é extremamente importante, porque se a pessoa já chegou nesse lugar, ela realmente precisa de uma ajuda profissional. Mas a ideia de prevenção, ela precisa ser na raiz da coisa, é no ser humano em si, naquilo que ele é, naquilo que ele sente, naquilo que ele pensa. Então, isso a gente consegue perceber muito mais no tete-a-tete da comunidade. E aí aqui a gente está falando de uma comunidade religiosa, mas isso serve assim, num grupo de amigos, no trabalho. Às vezes o trabalho é um pouco mais difícil isso, mas assim, às vezes pessoas no mesmo bairro que tem uma vizinhança mais de amizade, então isso fica mais próximo, né? A gente percebe, por exemplo, nas pesquisas, que os países que têm melhores taxas de saúde mental são países que têm focado mais nas unidades básicas de saúde. Eles não chamam isso lá, né? Isso aqui é do SUS do Brasil, mas quando pensa em um atendimento comunitário, porque cada comunidade vai ter uma necessidade específica, né? Então, se tem essa necessidade específica e a gente está favorecendo o contato, é muito mais fácil de notar que tem alguma coisa que precisa de ajuda, que precisa ser mudada. Quando a gente fala de comunidade religiosa, é a mesma coisa, né? Se vocês têm um grupo que está ali fiel todo dia vendo aquela pessoa, se nota alguma coisa, se acontece alguma coisa diferente, é mais fácil de notar. Então, aí começa já um processo de, você está precisando de alguma coisa? Você quer conversar? Eu estou aqui à disposição. Isso evita chegar lá na frente e já estar numa tentativa ou realmente no suicídio. E eu acho que até essa forma de abordagem, né? Porque às vezes você está percebendo que a pessoa está com um problema, você está, tô te achando triste, você está bem? E isso, você já vai direto no problema e talvez a pessoa se sente um pouco mais coagida, vamos colocar assim. Mas às vezes você chama para um café, oi, vamos tomar um café hoje? Sim. Né? Você tá livre e tal, e naquele bate-papo a pessoa se sente à vontade, às vezes, de compartilhar algo que ela está sentindo. Né? Então, até nessa abordagem, eu acho que é preciso esse cuidado, porque se já chega de forma agressiva, dependendo da forma que a pessoa reagir, ela ainda pode pensar, caramba, tá todo mundo percebendo, tá todo mundo vendo que eu tô com problema, tá todo... Então, às vezes, esse tirar do meio, né? Tirar do meio, tomar um café, almoçar, ir num parque, tomar um sorvete, às vezes cria essa liberdade, né? De a pessoa conseguir se abrir. Porque isso tudo vai mostrar que você está interessado de verdade na pessoa. Sim, exato. E esse é um ponto, assim, crucial, né? No sofrimento grave, no sofrimento psíquico grave.
Porque, como eu falei lá no começo, a pessoa se sente totalmente sozinha, desamparado mesmo, né? Ela tá desesperançosa, ela tá desesperada, porque para cometer o suicídio você tem que estar desesperado, assim, você tem que ter uma solução agora. E a desesperança no sentido assim, não tem esperança, não tem solução, não tem nada de bom que vai acontecer, não existe. Então a única solução que existe agora é pôr fim no meu sofrimento. Ninguém morre porque quer morrer de verdade, não é porque eu quero morrer. Ele morre porque quer parar de sofrer, ele quer matar o que ele está sentindo, né? Então, essa desesperança total, esse desamparo total, vai tomando conta de uma forma que você não vê saída mesmo, né? E às vezes na crise que leva à tentativa e ao ato, é porque tem uma restrição cognitiva, a pessoa não consegue pensar, sabe? É igual a gente pensar assim, ó, se eu fechar minha mão aqui, eu vou enxergar só vocês duas, não vou enxergar além. E é isso que acontece, na hora eu só enxergo dor, só tô sentindo dor, não tô sentindo nada além disso, não tem possibilidade de alívio. Então, na hora da crise, o que a gente precisa é que alguém escute essa dor, né? Então, isso numa crise, como eu tô falando. Mas, naquilo que a gente estava dizendo do antes, do prevenir total, é nesse sentido de chamar para um café, demonstrar assim, eu estou interessado, eu quero realmente te ouvir. Às vezes, a gente não vai ter nada para falar específico, mas o fato de ouvir e se colocar no lugar ali junto com a pessoa já é um alívio enorme para ela, né? Porque, assim, às vezes as pessoas têm uma dúvida. O que a gente faz quando a gente percebe, quando a pessoa fala que está querendo morrer, ou quando ela fala abertamente assim, olha, estou pensando, vou me matar. O que a gente tem que fazer? A gente vai convencer ela do contrário? Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai acolher, ouvir aquela pessoa e perguntar, você acha que eu posso te ajudar? Que jeito? O que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes vai ter alguma coisa pontual que a gente pode ajudar, né? Às vezes a pessoa tá naquele momento, na crise, com aquele sofrimento todo, ela tá dizendo que ela vai se matar porque ela tá com um problema financeiro muito grande e tal. Claro que não é só esse o problema. Mas se ele tá falando que não, então vamos pensar junto aqui, o que a gente pode... Vou te ajudar. Vou te ajudar a organizar seu dinheiro, vou te ajudar a pensar em como é que a gente consegue aí um jeito de parcelamento de dívida, assim, isso é um exemplo, né, lógico. Mas nem sempre, na maioria dos casos, você não tem algo assim específico. É um sofrimento que às vezes nem a pessoa sabe denominar, né? Então, o que você precisa fazer é ouvir, acolher, nunca dizer assim, mas você não pode fazer isso, você tem uma vida tão boa. Nossa, olha, agora que você conseguiu ser promovido, olha teu filho e tua filha, como é que você vai deixar eles aqui? Porque isso aumenta o sentimento de culpa da pessoa, aumenta, amplia o sofrimento dela. Então, naquela hora, a gente só precisa escutar e acolher, né? E encaminhar, claro, para ajudas específicas. Mas esse se colocar no lugar, estar junto ali, não se colocar no lugar do outro, pensando que a gente sabe exatamente o que ela está passando. A gente não sabe, isso é uma ilusão. O que a gente sabe junto com a pessoa, que é o que a gente consegue fazer na empatia, é quando a pessoa conta um problema que, para mim, eu, Sara, não acho. Para mim não seria um problema, na minha pessoa. Mas para ela é. Só que o que ela tá sentindo, angústia, medo, dor, eu senti em algum momento da minha vida. É isso que eu entendo que ela tá sentindo, porque eu também já senti. Então, isso é o se colocar no lugar do outro, porque a gente compartilha um sentimento, uma emoção, né? Mas o problema não vai ser igual. A maneira de lidar com o problema não vai ser igual. Mas às vezes a forma da gente se tornar vulnerável facilita que a pessoa se abra também. Eu falo por experiência própria. Há pouquíssimo tempo atrás, uma pessoa da nossa equipe, a gente percebeu que ela não estava bem. A gente chamou ela para um almoço. E aí a gente conversando, eu fui vendo, eu fui entendendo mais ou menos como a pessoa estava. E aí eu não perguntei para ela sobre ela, eu contei sobre mim. E aí eu contei uma experiência que eu vivi. E quando eu terminei de contar, essa pessoa olhou para mim e falou assim, nossa, eu tô aliviado. Eu tô aliviado porque eu... Não feliz porque você passou por isso, mas aliviado por saber que não é só comigo. Exatamente. Não é só comigo. E aí foi quando essa pessoa pôde compartilhar o que ela tinha passado, o que ela estava vivendo. E a gente saiu dali, a expressão da pessoa muda, a pessoa se sente mais leve. Exatamente. Né? É muito diferente quando a gente consegue perceber que alguém entende a gente. Porque é isso que ela percebeu. Ela me entende, a Mariana me entende, porque ela passou por algo parecido. Então ela sabe do que eu tô sentindo. É isso de a pessoa me entender o que faz a diferença. Isso que você falou me lembrou de um vídeo que eu assisti de uma psicóloga contando da experiência em escolas. Se eu não estou enganada, no estado de São Paulo. Porque, assim, a maior preocupação da prevenção de suicídio é no público da juventude. Porque os que mais buscam essa solução de problema é as pessoas de 15 a 29 anos e acima de 45. Mas, como eu disse, o terceiro maior
motivo que os jovens morrem é o suicídio. Então é uma coisa assim, jovem não morre por questão de natural, né? Na maioria das vezes eles são saudáveis, crianças são saudáveis. Então é muito preocupante um jovem, tão jovem, buscar o suicídio como solução para aquilo que ele está sentindo. E aí, a dinâmica toda de prevenção tem um pouco desse foco da juventude, né? E a gente sabe que a adolescência, ela é um processo muito complicado, a gente passa por muitas crises, né? A crise da mudança do corpo, os hormônios estão todos loucos no corpo, os pais, a gente não vê eles mais como os heróis da nossa vida, os pais começam a cobrar coisas que a gente não dá conta de fazer, aí fala que eu não posso fazer tal coisa porque eu não tenho idade, mas ao mesmo tempo eu não sou criança. Então, assim, é uma confusão geral, além da cobrança de que daqui a pouco você vai formar, o que vai fazer da sua vida, tem que pensar o que vai fazer de faculdade, enfim. Então, a adolescência é uma crise enorme. E aí essas mudanças, esses conflitos vão gerando no adolescente uma dificuldade muito grande de lidar com os sentimentos deles. E às vezes a gente que é adulto não tem tanta clareza do que a gente sente, não consegue denominar, o adolescente muito menos, né? Então, assim, introduzi isso para dizer que essa psicóloga no vídeo estava dizendo que eles começaram a fazer rodas de conversa na escola e foi uma proposta dos alunos para falar sobre o sofrimento que eles estavam passando, cada um da sua maneira. E isso fez total diferença. Por quê? Porque eram todos adolescentes, todos estavam no mesmo barco, todo mundo entendia todo mundo, né? Então facilitou muito o fato de entender para aliviar o que estava sentindo. Então, a questão de entender, de se compadecer do outro, de estar ali disponível, disposto, faz total diferença, né? É a orientação principal que a gente dá para quando a pessoa chegou numa tentativa de suicídio. O que a família faz? Não julga, não pergunta por que fez, como é que você faz isso comigo, não faz isso. Tô com você e quero te ouvir. E é tão interessante que nos dias atuais a impressão que dá é que as pessoas estão com preguiça de se relacionar. Sim. Né? Eu até falei isso com as meninas, a gente estava conversando esses dias sobre isso, que a rede social, apesar de aproximar, ela afasta, né? Porque as pessoas, antigamente o hábito muito comum, eu vejo isso pelos meus pais, avós, eles têm hábito de visitar as pessoas. Nós não temos, essa geração não visita ninguém. Exato, fica no vamos marcar. Exatamente. A gente vai te falando, a gente né? vai falando. Isso. E eu acho que isso é muito importante trazer aqui, porque a gente não precisa esperar o velório para a gente ver ninguém. A gente precisa organizar a nossa vida e ter a sensibilidade que a pessoa precisa, às vezes, de um abraço, um café, né? Uma pessoa para ouvir. Eu acho que isso preveniria muita coisa. Com toda certeza. E O depois principal... também que teve o Covid, que teve aquele distanciamento, isolar, não ter, deu uma piorada, assim, absurda em relação a isso. Porque aí teve o distanciamento, voltou e o contato físico mesmo, hoje você pode ver que é difícil, as pessoas perderam, porque foi assim, foi um choque para o mundo, e após isso as pessoas mantêm ali separados mesmo. Não quer contato, não quer o relacionamento, que entra no que a Bruna falou. E a gente achava que seria o contrário, né? Sim. Exatamente. Quando voltasse ao normal, a gente ia ficar muito mais saudade. junto. mais Não próximo. é, E não foi. Eu tenho uma dúvida. Diante desse cenário que você expôs para a gente, os jovens, né, a gente já subentende que por conta da juventude, da energia, da vontade de estar no meio, seria o contrário, né? Menos propenso, se eu posso dizer assim, ao suicídio. Porque diante, por exemplo, da solidão, né? A pastora está aqui, ela lida com a terceira idade. Eu acredito que ela é uma realidade para você isso. Eles, né, na vida, né, a família, os filhos casaram, enfim, muitas vezes eles se veem, né, dentro de casa sozinho. E essa solidão, eu acredito que vai gerando talvez esse tipo de sentimento, mas não, bom, no meu pouco conhecimento, não é uma realidade comum no meio dos idosos. A tentativa de suicídio, você acredita isso o quê? A maturidade, o que será que pode contribuir que seja esses dois choques, assim, os jovens que, né, estão com uma vida inteira pela frente, chega nesse extremo e, por outro lado, mesmo os idosos, diante de uma vida, às vezes, solitária, consegue ter esse equilíbrio. O que a gente pode acreditar? Assim, realmente tem idosos que cometem suicídio justamente por esses aspectos, né? Às vezes tá muito sozinho, tá muito deprimido.
é muito preocupante quando uma pessoa aposenta, por exemplo. Se ela aposenta e vai viver a vida ativamente, excelente. Mas muitas vezes o que acontece, a pessoa aposenta e ela quer descansar. E aí ela perde total, assim, cognitivamente, emocionalmente, porque ela fica isolada, não tem sentido por que viver, né? Então acontece. Mas realmente o mais preocupante é da juventude, e essa pergunta que você fez, eu acho que pela questão da cultura que os jovens hoje estão sendo educados e levados, ser diferente de como os idosos foram, né? Os idosos de hoje. Porque os idosos de hoje, eles estão mais acostumados a sofrer, vamos dizer assim. Eles suportam mais o sofrimento, eles dão conta da frustração. Eles sabem lidar melhor com isso, porque eles aprenderam desde sempre que a vida era difícil, que às vezes a gente ia receber não, que a gente ia ter que se virar com isso, que a gente ia ter que se reinventar. Hoje, a gente não ensina isso para os filhos, a gente não ensina isso para os nossos sobrinhos e afilhados. Hoje você quer? Pode ter. Você fez errado na escola? O problema é da escola. Não é o pai e a mãe que tem que, né, pôr na linha, tem que educar. E eu não tô falando de pôr na linha de ser agressivo, não. Porque, assim, a gente vê que saiu de um lugar que era extremamente abusiva a educação, que era extremamente agressiva, violenta. E para evitar isso aí, porque eu fui essa criança que foi muito abusada e tudo mais, para eu evitar isso com os meus filhos, eu faço justamente o contrário. Sou permissiva demais. Totalmente permissivo. Aí o que acontece? A criança não dá conta, o adolescente não dá conta de suportar sofrimentos. Não sabe ouvir, não. Não sabe ouvir não. E isso é muito triste, gente, assim, mas é muito triste, porque o adolescente já vai passar pela crise, né? Como eu falei, é natural, biológico, normal, que nós passamos talvez com um olhar bem diferente, né? A geração da minha mãe, por exemplo, foi muito diferente da minha geração enquanto adolescente. E isso vai mudando. E os adolescentes de hoje é muito diferente de quando eu fui adolescente. Então, a gente já tem essa crise, ainda que diferente em cada época, mas hoje a educação, de forma geral, ela não permite para a pessoa entender que ela tem que lidar com o sofrimento dela, que ela vai sofrer, que o sofrimento é inerente à existência dela. Ela não vai ter uma vida, como diz a música da Xuxa lá, tudo que eu pedi, o cara lá de cima vai me dar. Gente, não é assim que funciona, né? E aí, se a gente não tem esse olhar na tentativa de prevenir uma dor, na tentativa de fazer a criança feliz, o adolescente feliz, a gente está fazendo o contrário. A gente não está dando condições dele de lidar com o sofrimento. E aí, a hora que o sofrimento vem, ele é avassalador. Exatamente. Eu não tenho mecanismo nenhum para lidar com ele. Aí algo pequeno é amplificado, né? Exatamente. E aí a pessoa não vê, como você disse, uma solução, acha que aquilo ali é a morte. Acabou. É o fim, não tem esperança, acabou mesmo. Então, assim, eu enxergo essa diferença hoje. Os idosos, apesar de terem uma taxa alta de depressão e, às vezes, chegar no suicídio, eles ainda, os idosos de hoje, eles ainda têm capacidade melhor para lidar com o sofrimento. Ele suporta mais. Às vezes a gente percebe, assim, um idoso, se a gente acompanhar a longo prazo, que ele passou anos muito triste, mas ele passou anos muito triste. Um adolescente não consegue suportar o sofrimento uma semana. É verdade. Né? Uau. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Além disso, o imediatismo, né, gente? O celular é ótimo, todo mundo gosta, todo mundo usa, não tô aqui para demonizar celular, não. Mas o uso errado dele influencia totalmente nisso. E influencia sem a gente perceber, né? Antigamente, as pessoas iam estudar, elas tinham que ir para a biblioteca, pegar um livro, ler. Não deu certo, pegar outro e ler. Hoje, eu digito no Google lá, tenho a IA me diz um monte de coisa, eu posso clicar no link, ler e pronto, acabou. Geração TikTok, faz trabalho de escola com TikTok. Eu não consigo compreender isso. Mas, né, é um fenômeno aí pra gente estudar. É muito rápido. Eu não gostei, passo pro outro. O próprio Reels, né? A gente fica ali horas naquilo lá, soltando neurotransmissores do prazer o tempo inteiro. E aí, a hora que acaba, você para. E vem a sua própria realidade. Nossa, você não quer fazer nada. Daí você... Parece que a alma saiu do corpo, assim, ó, você não tem energia pra fazer nada. Por quê? Porque você tá acostumada ali naquele trem de prazer o tempo inteiro. E até as crianças, você pode ver que, assim, pequena. A minha mãe não sabe mexer no telefone. A Alice pega o telefone, ela mexe, ela vai lá com o dedinho, ela faz. Não sabe tudo. ler, Ela não sabe ler, mas sabe fazer tudo no telefone. E assim, ó, rapidão, né? Rapidinho. Gostei. E a gente também tem, assim, age muito errado, porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa e pra ficar quieta a gente fala assim, ó, toma.
toma o telefone pra gente conseguir fazer alguma coisa. Só que aquilo a gente poderia estar colocando o quê? Poderia estar colocando um brinquedo, uma massinha, um papel para a criança colorir, para desenvolver. Tanto que muita criança hoje tem desenvolvido problemas neurológicos por conta do excesso de tela. Esses dias eu vi Ansiedade. muito. Tudo. E desenvolvimento de inteligência mesmo. Exatamente. Coordenação motora. Esses dias eu vi que a marca de Danone, uma da marca de Danone, elas não faziam mais assim pra tirar, porque a criança não consegue mais fazer isso. Pensar. Tinha que ser de tomar, que não tem movimento de pinça. Porque fica só E é assim uma no das celular. primeiras Gente, pensa coisas bem, que a criança isso faz desenvolve. algum sentido. Isso é Nenhum. totalmente absurdo, Nenhum. né? E aí a gente entra num outro ponto, já que a gente tá falando de celular e de suicídio, dos adolescentes, é que criança e adolescente, às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de monitorar o que tá assistindo. Tem. Então, assim, ó, vocês lembram da baleia azul? Uhum. Gente, aquilo lá Teve um índice foi de um suicídio boom, absurdo. subiu Foi. super o índice, né, de suicídio. Por quê? Porque a gente não tem essa prática, a gente também não aprendeu oficialmente como fazer isso, talvez, de olhar o que é que eles estão fazendo, que conteúdo que eles estão consumindo, né? E aí, como o adolescente é muito impulsivo, é facilmente levado, né, a depender, claro, da personalidade dele, mas é a fase mais fácil de você se interferir pela opinião do outro, Sim. né, para tentar se Não tem se opinião encaixar, formada. Né? exatamente. Então, é um absurdo o que acontece no meio da internet. É terra sem ninguém, né? Totalmente sem ninguém. Então, infelizmente, tem muitas coisas boas no celular, as redes sociais e outros aspectos que ajudam a nossa vida, mas, por outro lado, aquilo que era ruim ficou catastrófico dentro da internet. Até a maneira de noticiar suicídio, aquilo que eu falei no início, de que perguntar para a pessoa se ela está pensando em morrer, se ela está pensando em se matar, não influencia ela a fazer, não influencia. Mas a gente sabe pelos estudos que a notícia de que alguém se suicidou influencia cerca de 10 pessoas a fazerem a mesma coisa. Hoje em dia tudo vai na internet. Né? Exatamente. Então, tem uma regra, uma lei, que as mídias de televisão, rádio, não pode falar abertamente que a pessoa suicidou. Ela noticia que uma pessoa morreu e pronto. Mas na internet, não. Né? Na internet a gente fica sabendo, suicidou, enforcado, levou um tiro, deu um tiro. Exata, né? Isso aí é o mais absurdo. A pessoa tá caindo do prédio, você tá filmando. Então, isso influencia. A maneira como é colocado a notícia, o fato, alguém se matou. Isso influencia. E aí na internet a gente não tem esse filtro que os jornais, a televisão têm de forma geral, porque tem esse compromisso da maneira que comunica o falecimento de uma pessoa. Então isso é muito sério, muito importante. A gente prestar atenção no que as nossas crianças e adolescentes estão consumindo enquanto conteúdo na internet. Porque influencia nisso, influencia nesses jogos absurdos, nessa maneira de Às vezes na inocência, eu vi uma vez um menino que estava com um desafio, né? De prender a respiração. Às vezes ao vivo, prendia a respiração, morria. Era desafio. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Teve um outro que era assim, desodorante. Gente, sabe, assim, e às vezes não tá passando por sofrimento. Nesses casos, nem tá sofrendo, a adolescente tá sofrendo. É só vamos desafiar e vamos fazer e ver o que eu dou conta e, de repente, não deu. Né? Então, isso é muito sério, muito sério. E esse consumo de conteúdos muito, vamos usar a palavra deprê também, né? Vai mexendo com a gente vai se contaminando com isso, né? E outra agravante da internet, só pra gente, já que a gente tá falando sobre esse assunto, sobre jovens, que eu acho relevante falar aqui, é sobre a comparação. Totalmente. E isso não está ligado somente aos jovens, isso afeta toda a faixa etária. E é algo por causa que a gente está vivendo uma sociedade muito imediatista. A pessoa casa, já começa a pressão. Não, a pessoa estuda, já começa a pressão. Ah, você vai pós-graduar em quê? A pessoa faz a formação dela, você vai se casar? Casou, você vai ter filhos? E assim por diante. E aí a rede social, a gente só posta aquilo que a gente quer mostrar. Então sempre são coisas boas, ninguém posta comendo arroz com ovo, né? Todo mundo posta um prato bonito, uma família, capa de revista. E isso eu acredito que seja... Exatamente. Não existe. Exatamente. E não adianta, a grama do vizinho muitas vezes vai ser mais verde mesmo e tá tudo bem.
Só que isso eu acredito que tem gerado muita depressão, as redes sociais, com essa questão. Então, isso que sirva de alerta também para nós, principalmente nós cristãos, que sabemos que a nossa base não é sobre coisas materiais, nem sobre isso, né? E trazer essa consciência de que nós precisamos realmente agradecer a Deus por tudo aquilo que a gente tem, ser grato, olhar para a nossa família, para o nosso marido, para os nossos filhos, para a nossa casa, com olhar de gratidão, né? Porque nós temos que fazer a diferença para que a gente consiga ajudar outras pessoas também nesse sentido, né? De não se comparar, né? Eu acho que a questão de ter Jesus como referência, porque Sim. a gente, igual a gente já falou aqui sobre várias coisas, né? Sobre a forma de corrigir, a forma de falar, a forma de posicionar. Jesus, ele corrigia as pessoas, ele não era negligente, né? Ele não deixava tudo acontecer e cada um ser o que é, e você é assim, tá bom, continue sendo assim, porque você é valorizado desse jeito. Não, Jesus, ele corrigia, mas ele sempre foi extremamente empático. As pessoas estavam lá, queriam apedrejar a mulher, e ele falava assim, tá bom, você não tem pecado não, você não é? Mas aí quando essas pessoas saíram, ele foi e corrigiu a mulher. Então, assim, é o corrigir no isolado, é ter esse cuidado de falar, né? Se a gente for olhar na Bíblia, tem casos de pessoas, né, que são referências para nós, biblicamente falando, que tiveram problema com a saúde mental, com a depressão. A Larissa pode trazer um pouco mais isso pra gente. Mas, então, assim, isso vai ocorrer ao nosso redor. Então, se a gente está em dúvida do que realmente fazer, a gente tem um manual, né? E a gente nem sempre recorre a ele. É verdade. A gente observa a vida de Davi, né? Nos Salmos, quando ele fala, por que está abatida, ó minha alma? Ele é específico, ele aponta para a alma, onde estão as nossas emoções, né? E ele fala, por que você está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, mas há uma realidade, há um abatimento. Então, ele reconhece isso porque a demanda que ele tinha, o chamado, tudo que ele carregava, tudo que ele tinha que lidar, exigia muito dele. Então, a gente conhece, né, a história de tudo que ele vivenciou por conta da família, de escolhas erradas, de consequências que ele teve que lidar. Então, houve uma pergunta direcionada, por que você está abatida, alma? Muitas vezes a gente vai chegar nesse lugar e nesse dia de estar abatido. E continua, porque te perturba dentro de mim. Tipo, Dentro algo de tão mim. gritante que estava Perturbando. E associando Davi, a gente também não fala muito, mas Jeremias, ele fala diante da perda do povo de Deus, do distanciamento do povo de Deus, né, da opressão. Ele olha para si e o texto fala, Jeremias, ele fala assim, eu estou tão perturbado, ó angústia, que eu escuto o barulho do meu coração. Ele fala assim, de uma forma tão intensa, a dor dele era tão grande que ele fala assim, o meu coração está doendo e eu ouço barulhos dele. E muitas vezes é tudo isso que a pessoa tem. Ela está ouvindo só o seu próprio coração e o coração, como a Bíblia fala, é enganoso. A mensagem que ele manda só é o fim. Olha para a sua direita, olha para a sua esquerda, não tem escape, não existe solução mesmo. Então, né, diante do que você explicou profissionalmente falando, dentro da palavra de Deus a gente encontra essa confirmação também de que a resposta, de que o coração é enganoso e quando ele fala, meu coração dói, minha alma dói, eu estou abatido, eu estou desesperado, é como nas entrelinhas, né, esse ser humano, essa limitação humana, dizendo assim, não tem mais solução, acabou, você agora, olha, como que você vai resolver esse problema? E muitas vezes, diante dos nossos olhos, é mínimo, mas na mente da pessoa, numa alma aflita, numa alma abatida, numa alma angustiada, é algo insolúvel, né? Não tem como. E aí, o lindo, né, da gente encontrar Davi é que, diante de uma experiência que ele tinha com Deus, ele já traz a resposta. Ele se pergunta, mas ele mesmo responde. Por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. E a gente descobre na palavra de Deus, tanto na vida de Jeremias, quanto na vida de Davi e tantos outros, se a gente for discorrer a palavra de Deus, é o esperar. Porque, na verdade, isso se resume diante desse cenário que a gente vive hoje. A expectativa do rápido, né? A gente quer a resposta hoje, o milagre hoje, a porta aberta hoje, não, é rápido, eu preciso, cadê a solução? É palpável, visível. E quando ele fala, espera em Deus,
ele está falando de um processo, de um tempo, de um amadurecimento, de um crescimento, de uma trajetória. Ele continua com a certeza, pois ainda o louvarei. Ainda traz a expectativa de futuro, é o futuro, não é agora. Então, na verdade, a gente tem que passar mesmo essa mensagem todos os nossos convívios, para os nossos filhos, para as gerações, para nós mesmos e para as gerações que virão após nós. É exatamente isso. Eu acredito que essa cultura, né, precisa ser mudada com urgência. O preventivo, se a gente pode falar assim hoje, é isso, é esse ensinamento de que, apesar de haver outras facilidades hoje, de haver coisas que antigamente não tinha, que os nossos idosos tiveram que sofrer mais, passar mais, nós não estamos passando por isso, mas que essa facilidade não pode deixar no nosso coração esse sentimento de, meu Deus, se não acontecer agora, acabou. Ou se eu fui frustrado diante de uma expectativa, não dá mais o que fazer. A esperança, ela não traz confusão. Por quê? Porque quando você espera, você não toma decisões na ira, na raiva, na ansiedade. É o que a gente pouparia muitas coisas, né? Muitos seres humanos que chegaram ao extremo de tirar a sua vida ou de outros porque foram imediatistas, foram atingidos pela raiva, foram atingidos pelo medo, foram atingidos pela traição, pelo desespero, pela angústia e foram imediatistas. Então, Davi, ele deixa claro em Salmos: abatida está a alma, eu não vou esconder, eu tenho um sentimento real, mas eu tomo uma decisão. Espero em Deus, porque eu ainda o louvarei, ou seja, eu ainda vou ter motivos para dizer: Deus, valeu a pena eu ter esperado, valeu a pena eu ter reservado o meu coração, reservado a minha mente, deixado ela ser transformada para que eu experimente, então, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a nossa vontade, como ela é limitada e imediatista, talvez a gente esteja desejando usufruir do bom sabor só daquele momento ali, só que depois vai ser amargo igual um fel. As consequências podem ser trágicas, né? Ou acabou mesmo, os sonhos morrem, a família é desfeita, né? Fica uma marca muito triste. Então, assim, você que está nos ouvindo hoje, essa palavra é para você. Tem solução, tem escape. O convite hoje é: espera em Deus, porque aquele que espera, aquele que com calma coloca as emoções no lugar, alinha os sentimentos e faz da palavra de Deus a sua bússola, vai ter um escape. Amém. Meu Vai Deus, ter, é amém. difícil continuar. Eu acho que, Meu Deus! eu acho que o que tinha que ser falado foi dito. Teve presença aqui agora, glória a Amém, Deus. foi. E é muito, muito, muito forte isso, né? O quanto o esperar é difícil. Meu Deus, como esperar é difícil. Principalmente quando você sabe que algo tem que acontecer. Aí que torna mais difícil ainda. Porque quando você não tem expectativa, talvez, tipo assim, tá. Mas quando você sabe, tipo assim, em algo, tá lá, espera porque eu o louvarei. Vai chegar um momento em que isso vai ser resolvido. E aí você fica mais aflito ainda, porque você sabe que a vitória vem, mas você não sabe quando essa vitória vem. Como, E quando? isso deixa a gente aflito, né? Olha o que nós temos vivido hoje aqui como igreja. Sim. Há um ano atrás, quem éramos? Éramos ninguém, só que nós suportamos o processo difícil, passamos por todos os processos. Hoje a gente está colhendo tudo aquilo que foi plantado lá atrás e a gente não tinha, assim, nossa, o que vai acontecer? Meu Deus, e agora, e agora, e agora? E agora nós estamos vivendo o propósito como foi o nosso sonho. E a gente estava conversando como Deus tem trazido pessoas pontuais para áreas específicas em que a gente vê necessidade para somar essa mesmo, obra. Né? E a palavra de Deus é específica, né? Porque Eclesiastes fala que existe um tempo para cada coisa. Então, já no manual, que é a Bíblia, já nos diz a respeito disso. Tem um tempo para cada coisa. Então, não adianta bater perna, espernear, chorar, que existe um tempo específico, né? Então, a gente precisa realmente lembrar as pessoas que existe um tempo para cada coisa, né? E que em todas elas o Senhor é conosco, né? E procure, né? Se a gente pode dar uma dica, né? Baseado em tudo que a gente conversou aqui, não tenha medo de ser vulnerável, né? Todo mundo passa por problema. Às vezes você não sabe, você não fica sabendo, mas todo mundo passa por problema. Então, se deixe ser vulnerável, se coloque à disposição do outro. Às vezes a gente não vai perceber esses detalhes, a gente não vai perceber esses sinais, né? Então, esteja sempre disponível.
porque em algum momento alguém pode precisar de você, né? Em algum momento alguém pode precisar dessa sua vulnerabilidade. Então, que a gente venha estar mais atento a isso. E não só procurando, ai meu Deus, quem está passando por problema perto de mim? Mas o tempo todo realmente se colocar nesse lugar, né? De você pode contar comigo, né? Às vezes eu não vou estar aqui 24 horas com você, às vezes eu vou demorar um pouquinho para falar com você, às vezes a correria do dia a dia deixa a gente, né, um pouco mais desconectado dos amigos, né? A gente fica numas amizades muito Nutella, assim, não está se vendo o tempo todo. Mas, e quando você estiver ali próximo, né, da pessoa, que você se coloque nesse lugar de disposição, né, para que a gente evite que algo possa acontecer. E o principal, né, que a Sara trouxe pra gente, que a gente não venha espantar, sabe? Tipo assim, nossa, eu sou perfeito demais, então você não vem falar comigo não, porque eu sou santo, tá? Se você desabafar comigo, eu vou te escorraçar. Que a gente não esteja nesse lugar, né? Que a gente esteja realmente no lugar de eu tô aqui, acolhimento. A gente só consegue entender aquilo que a gente já experimentou, né? Então, não do mesmo jeito, mas a gente passa por algum sofrimento, ou muitos sofrimentos, é normal da vida, né? E o sofrimento faz a gente crescer. Ah, isso é uma história para boi dormir. Nossa, que coisa mais chata. Mas é verdade. Todo mundo que consegue passar por um sofrimento grande, quando olha para trás, vê o quanto modificou, quanto mudou a perspectiva, aspectos da personalidade. Então, isso é muito importante a gente entender que sofrimento faz parte da vida. Nós todos sofremos, né? E quando a gente se coloca nesse lugar, eu sofro igual você, é mais fácil, a gente diminui o sofrimento. E teve uma mensagem que a gente ouviu há um tempo atrás, lá em Belo Horizonte até, que a Helena Tanuri, ela falou assim, olha, não julgue a criança, não julgue o adulto que eu sou sem conhecer a criança que eu fui. Porque assim, sempre tem muito julgamento hoje no adulto, só que não sabe o que aconteceu antes na vida daquela pessoa. Tem marcas que ficam que a pessoa carrega durante uma vida. E às vezes é igual você abordou. A gente potencializa uma coisa que você ouve, fala assim, ó, para mim não é nada, mas para a pessoa pode ser muito. Então a gente tem que dar mais importância ao sentimento e ouvir mais as pessoas. Assim como para nós tem algo que, tipo assim, é muito grande que para o outro pode parecer insignificante. É realmente se colocar no lugar do outro. Sim. Se eu tenho algo que pode parecer pequeno para você, mas que para mim é muito grande, com certeza. Para você tem algo que para mim pode parecer pequeno, mas que é muito grande. Isso combina muito com uma frase que eu até anotei aqui do escritor C.S. Lewis, que ele fala assim: a dor mental é menos dramática do que a dor física, mas é mais comum e mais difícil de suportar. É mais fácil você dizer, meu dente está doendo, do que dizer, meu coração está partido. Uau, meu Deus! Exatamente. É isso. É sobre isso. É sobre isso, porque realmente aquilo que é físico, né, visível, palpável, cortei o dedo, você está vendo, está sangrando, mas a gente não enxerga um coração sangrando. A gente não consegue visualizar um coração sangrando. Então, é aonde que está esse, né, esse olhar mesmo humano que a gente volta na fala da Bruna, que as pessoas hoje elas estão, né, sem energia para se gastar por alguém ou trazer para si a responsabilidade por ela. A gente está muito individualista. É o problema dela. Ela é assim mesmo, é mais reservada. Ela não gosta, ela é uma pessoa muito sistemática. A gente não está querendo invadir o espaço um do outro, né? Cada um tem o seu espaço, a sua personalidade, o seu jeito, mas esse olhar humano e esse sentimento mesmo de responsabilidade, porque como você mesmo também frisou muito, a gente vive em comunidade, né? Ninguém aqui vive sozinho. A gente tem sempre alguém do nosso lado. Então, ter esse sentimento no nosso coração humano e também espiritual, né, de pedir para o Espírito Santo que ele nos sonda, que ele nos conhece, né, testifique em mim, me mostra. Muitas vezes a gente está num ambiente de culto e aí você vê que o louvor ele está alcançando pessoas, a palavra está alcançando pessoas, mas às vezes tem uma pessoa ali que ela está quietinha, ela não está demonstrando, mas no final do culto ela chega, por exemplo, eu ministro, né, e aí termina o culto, tem pessoas que é evidente que recebeu, que foi uma bênção, ela está saltitante, mas tem pessoas que estão quietinha e você fala, às vezes a pessoa até olha e fala assim, nossa, ela veio para o culto para quê? A pessoa está inerte ali, mas ela me procura no final do culto e fala assim, olha, hoje, se eu não visse essa palavra hoje, eu não sei o que eu faria da minha vida.
Então, assim, a ter esse olhar humano de que é um ser humano, cada um tem a sua característica e a dor do outro, você não está enxergando. Mas ele, de alguma maneira, ele vai expressar isso. E aí a gente precisa, como ser humano, como líder, como pai, como mãe, como amigo, como primo, atento, olhando mesmo para a dor do outro, que muitas vezes ela não vai ser sinalizado com um dedo sangrando, mas tem um coração partido, né? Essa diferença de olhar para a saúde física e saúde mental, ela é muito séria, né? A gente não está acostumado. Não, é novo Justamente também, por né? isso não é palpável. A gente não Sim. consegue nem dizer. Às vezes, a gente não sabe denominar o que a gente sente. Às vezes chegam pacientes que a gente tem que começar a ensinar, assim, ó, o que você está sentindo é angústia. O que você está sentindo é tristeza, o que você está sentindo é raiva. Porque não sabe dizer, eu tô com raiva, eu tô com muita raiva. Não consegue falar isso, né? Não tá habituado com esse tipo de sofrimento, sentimento, nem questão de sofrimento apenas, mas emoção de forma geral, né? Então, isso é uma questão muito real, né? A gente não tem a mesma facilidade para olhar para a saúde mental como a gente olha para a saúde física. Mas a saúde mental, ela impacta, às vezes, mais drasticamente, assim, eu falei às vezes, mas eu acredito que é 100%. É mais drástico do que um sofrimento físico. Porque sofrimento físico, a gente consegue fazer um exame, a gente consegue perceber o que está causando, a gente está conseguindo olhar, pessoal, olha, está melhorando. Agora, um sofrimento psíquico da alma, é como a Cris falou, né? A gente não sabe como era criança. Aí a gente vai trabalhando na terapia, a gente percebe assim, ó, tá sofrendo agora porque aconteceu lá na infância. Então, isso, até chegar nesse lugar, demora um tempo, né? Já passou por vários outros traumas, vários situações. traumas, exatamente. Então, não é a mesma facilidade, assim, que a gente tem. Ah, eu tô com dor de cabeça, eu vou no médico, vou fazer um exame. Pode até, às vezes, demorar bastante para entender a causa, mas uma hora eu descubro qual é a causa e consigo um tratamento eficaz ou paliativo, né? Porque, às vezes, a gente não tem salvação no sentido de cura, mas tem um paliativo para diminuir a dor, o sofrimento da saúde física mesmo. E na saúde mental, não é assim. A gente vai descobrindo na relação, na vida, no passar do tempo. Mas não é culturalmente para nós fácil olhar para a saúde mental. A gente não é ensinado a isso, a gente é ensinado o contrário. A gente, não, isso aí é frescura, vamos para frente. E né? até hoje, Sara, a procura na ajuda mental mesmo tem um tabu, porque o que acontece? Antes, o psiquiatra, visivelmente para a população, era para tratar louco. Ah, porque assim, sempre quando a gente vai conversar com alguém, a gente fala, olha, é melhor que você procure um psiquiatra para ser medicado e um acompanhamento com o psicólogo posterior a isso, para poder ter uma melhora. Porque aí a pessoa fala assim, não, você está achando que eu sou louco? Eu não sou louco. E a pessoa não entende que o psiquiatra vai tratar, vai medicar para a pessoa ter uma melhora naquele sentimento. E o profissional, o psicólogo, vai ajudar a ter uma reversão naquele sentimento, ajudar em tudo. É um conjunto, vocês trabalham em conjunto com o psiquiatra, né? Sim, sim. Quando tem um diagnóstico de sofrimento grave, a gente precisa dos dois, né? Só os dois também sozinho nem sempre vai resolver. A gente precisa de comunidade, a gente precisa de qualidade de vida, a gente precisa de lazer, a gente precisa de condição básica. Às vezes a gente não pensa isso aqui da nossa realidade, porque nós somos muito privilegiadas. Mas às vezes tem pessoas que não têm água encanada, não têm luz elétrica, e isso também vai impactar diretamente na saúde mental. Então o trabalho é conjunto mesmo, né? A gente fala num tripé para melhora de ansiedade, por exemplo. É psicólogo, medicação em alguns casos e atividade física. Mas isso tudo tem impacto as relações impactam, né? As relações sociais que a gente tem impactam. Mas isso que você estava falando do preconceito, do tabu, é totalmente histórico. A história de saúde mental no Brasil, ela começou nesse ambiente de loucura mesmo, de manicômio. E se a gente vai ver na história, as pessoas que estavam no manicômios, nem sempre elas tinham um sofrimento real. Eles tinham, sei lá, esquizofrenia, transtorno bipolar. Não era isso. Às vezes era uma pessoa que encontrou um cigarro de maconha na bolsa. Não que isso não seja uma questão, mas não precisava estar no manicômio. Às vezes mulheres, adolescentes que engravidavam na época que não podia, os pais tinham morria de vergonha, mandavam para o manicômio. E assim, não sei se vocês já tiveram oportunidade de estudar ou assistir algum documentário que fala sobre isso, as condições eram totalmente insalubres.
Então, se você não era do tipo que tinha alguns surtos psicóticos, digamos assim, você vivendo naquele lugar, você desenvolvia, porque não tinha condição de manter uma saúde física e mental nos lugares, porque não tinha banheiro, então fazia as necessidades todas num ambiente aberto, todo mundo dormia naquele lugar, comia igual cachorro. Então, assim, era absurdo mesmo. E era esse lugar de louco. E era uma loucura perigosa. A gente não pode chegar perto de uma pessoa que sofre de um transtorno psíquico grave, porque ela é perigosa, ela vai te bater, ela vai te matar. Então, esse preconceito, ainda que hoje a gente já não tenha essa lei, essa estrutura de saúde mental mais, apesar de existir em alguns lugares, de uma forma muito velada, às vezes, a gente não tem isso mais tão escrachado, né? Todo mundo sabe que manicômio não deve existir, que a gente lutou contra isso e tal. Mas isso veio carregado ainda. Então, a gente ainda tem isso na nossa história, de que o psiquiatra, o psicólogo, ele serve para tratar louco que ficava no manicômio, que inclusive eram perigosos para a sociedade, que precisavam estar totalmente excluídos, isolados, sem nenhum tipo de autonomia. Então, a gente dava medicação para dopar aquela pessoa, porque ela queria tratar o sintoma dela, então não existia personalidade ali, não existia um tratamento para a pessoa específica. Então, assim, era uma realidade horrorosa, assim, não tem nem palavra para descrever o que é, sabe? Então, isso veio, assim, é recente, é de 2000 para cá que começou a mudar essa história de manicômio, de mudar a visão de como tratar o transtorno mental, de forma geral. Tanto para aqueles que a gente tem como, por exemplo, esquizofrenia, depressão, ansiedade, todos. Então, isso foi mudando recentemente. Mas essa ideia de que manicômio era o lugar para quem sofria de algum problema de saúde mental e emocional, ela continua. Então, infelizmente, muita gente não procura um serviço de saúde mental porque acredita que isso aí vai dizer para ela que ela é louca E eu que acho ela... que falta as pessoas compartilharem que estão fazendo esse tratamento. Eu fui a Exato. primeira pessoa da minha família a procurar terapia, né? E eu lembro que quando eu, quando eu contei para minha mãe, ela ficou meio assustada, assim. E aí depois a minha irmã me contou que ela ligou quando eu saí de lá, ela ligou imediatamente para minha X e falou: "Nossa, minha filha tá cheia de depressão, ela tá indo na psicóloga". E aí eu falei: "Mãe, não é que eu tô em depressão, eu tô querendo não entrar, eu tô querendo não ficar, né?" E aí depois disso, eles foram vendo assim a melhora nos meus comportamentos e tudo. E depois toda a minha família teve a experiência, inclusive a minha mãe, né, com uma experiência. E é engraçado, quando a gente faz terapia, a gente quer que todo mundo faz É. terapia. Vira um... Testemunhas da terapia. Exatamente. A gente indica terapia pra todo mundo. Exatamente. E depois disso, toda a minha família, inclusive a minha mãe, Mudou. fez terapia. E aí depois eu fui sentir... E a gente vai quebrando um pouco esses tabus. E aí, pra mim, eu mesma tinha um tabu em relação à psiquiatra. Até um momento que eu precisava de um remédio. Que eu falei, cara, eu não tô conseguindo concentrar, tem alguma coisa acontecendo. E aí eu tenho uma cliente que ela é psiquiatra, e eu falei com ela, eu preciso da sua ajuda, vamos lá. E aí na consulta com ela eu já descobri que eu tinha transtorno de ansiedade, e aí comecei a tratar isso, e eu vi como muitas coisas da minha vida eu achava que era um problema meu, algo característico meu, e eu descobri que era da ansiedade. E que eu não tinha descoberto até então, tipo, vivi 29 anos da minha vida com esse problema, achando que era um defeito meu, e eu descobri que era da ansiedade, e hoje, tratando com remédio, tô livre, vamos colocar assim, né? Então, realmente, eu acho que talvez a falta de falar sobre isso, as pessoas que fazem têm vergonha de falar que fazem, e aí realmente continua esse estereótipo de quem vai no psiquiatra, quem faz uma terapia é um louco, é um doente, Exatamente. E é isso mesmo. Quando a gente fala, a pessoa pode até reagir assim, nossa, mas você tá fazendo terapia? Que isso, você. Mas fica uma pulguinha ali, porque aí ela nota que você mudou. Você, olha, a Marina tá diferente mesmo, né? Será que é terapia? Aí depois de um tempo, assim, eu acho que talvez valha a pena tentar, né? Talvez eu possa tentar. Acho que eu vou fazer uma só pra ver como é que Vou fazer uma né? experimental, tipo experimental de academia, vou fazer uma terapia experimental. Até o comportamento de criança também em escola, né? Porque hoje tem muito bullying dentro de escolas. E assim, você trabalha com criança também, Sara? Trabalho. Pra gente notar, assim, comportamentos diferentes da criança que tá tendo, assim, dentro de casa. Porque, às vezes, eles começam a ser julgados, a ter alguma coisa que incomoda na escola, que vai deixando aquela criança sempre depressiva. Tem algum sinal que a gente possa notar naquela criança já para já começar um tratamento, dar uma atenção maior àquilo? Em relação à escola, se a criança começa, ela gostava de ir pra escola, de repente ela não quer ir mais, ela tá achando muito ruim de ir, ela chora, alguma coisa está acontecendo. Tem crianças, tem um paciente, por exemplo, pacientinho mini, que eu atendo, que não fala o que está acontecendo, ele não fala. Tem crianças que falam, fulano de tal fez tal coisa comigo, né? Então,
de toda forma, eles dão sinais. E criança é muito mais no comportamento do que na fala, né? Se o adolescente já tem dificuldade de denominar, a criança ainda mais. Não sabe mesmo o que, que é uma raiva, o que, que é uma angústia, o que, que é se sentir humilhado. Não sabe de jeito nenhum. Então, você vai ensinando a criança, os pais vão ensinando, a escola vai ensinando, o profissional vai ensinando o que, que ele está sentindo para ele poder falar do que ele está sentindo. Então, assim, comportamento deles mudam muito. Depressão em criança, por exemplo, não é o sintoma de adulto. Ele não, nem sempre, é mais raro ele ficar mais triste, mais amuado, como a gente fala. Criança fica irritada, agressiva, e é muito elétrica. É nesse lugar, não é chorar, ficar se isolando, não é assim, é diferente. Entendi. Entendeu? Então, assim, A reação notou. deles é diferente. Exatamente. Notou que tem uma coisa diferente, vale a pena dar uma investigada. Às vezes é só uma questão, assim, um hábito, né? Às vezes a criança está muito agitada, por quê? Porque ela fica muito tempo no telefone. Aí, na hora que ela não tá ali controlada pelo telefone, ela solta o gás todo que ela tem. Então, assim, algumas coisas, às vezes, é só uma questão de percepção. Às vezes, os pais não têm essa clareza, não conseguem observar, porque a gente aprende a ser as coisas na medida que a gente se torna as coisas. Então, pai e mãe só aprende a ser pai e mãe na medida que o tempo vai acontecendo e você vai experimentando. Exatamente. Então, por isso que muitos, assim, o meu primeiro filho eu criei de um jeito, o segundo do outro, o terceiro, o quarto, muito diferente. Por quê? Vai mudando a perspectiva de como faz essa educação. Mas é porque a gente vai fazendo com o tempo. Então, às vezes, os pais não conseguem perceber dessa forma. E não tem porquê também, ninguém ensinou como é que faz isso, né? Ninguém ensinou como é que você olha pro seu filho e fala assim, tem uma coisa errada aqui. Às vezes não percebe. Só percebe que tem. Alguém falou, a escola falou, tá recebendo reclamação, alguma madrinha, alguma tia tá falando alguma coisa, um coleguinha falou alguma coisa. Então, aí não consegue enxergar o porquê, aí às vezes procura a gente como profissional. E às vezes é só uma questão de orientação para os pais. Vamos mudar isso aqui, porque eu acredito que isso vai resolver. É lógico que a gente continua acompanhando a criança, orienta os pais, e aí nesse combo, a criança tem um espaço que é dela lá na terapia, ela começa a expressar coisas diferentes que ela não expressa com a família e com a escola, e ao mesmo tempo os pais podem ter a oportunidade de mudar alguma coisa para favorecer a qualidade de vida daquela criança. Tanto para coisas boas quanto aquilo que eu disse também, assim, vai ter que pôr limite nessa criança, a gente não pode deixar ela, pode ser permissivo do jeito que vocês estão fazendo, né? Então, tem esse tipo de coisa. O principal que eu falo sempre é, a criança era de um jeito, começou a ficar de um jeito diferente, vale a pena olhar. E se ela fala, escuta o que ela fala. Porque às vezes a gente tende a achar que criança fala bobagem, que não tem razão no que está falando. Então, assim, a criança está dizendo assim, eu tô cansado. Eu tô com uma rotina muito cheia. Ai, tá com problema na escola, esqueceu de fazer a tarefa. Aí você pergunta pra ela por quê? Tô cansado. Aí o pai fala, que cansado, você é uma criança, você não sei o Você não trabalha. Exatamente. mas ele tá cansado, né? Porque tem outro ponto também. Hoje a gente quer enfiar milhões de atividades na criança para fazer e ela não tem tempo para ficar em tédio. E, gente, o tédio é essencial para o desenvolvimento cognitivo, para a criatividade. E a criatividade vai fazer toda a diferença lá no futuro, quando ela for trabalhar, quando ela for se relacionar, quando ela for, né, ser amigo, esposo. Tudo precisa de criatividade. A gente sabe, a gente tem que rodar ali, dar um jeito de fazer. Isso é criatividade. E ela surge quando a gente está na infância, entediado, fazendo qualquer bobeira com papel, mexendo no palitinho do restaurante. É isso. Então, assim, precisa desse olhar no sentido de tem alguma coisa diferente e se a criança falou alguma coisa, vale a pena investigar, escutar o que ela fala, né? Até assim, questões de abusos, por exemplo. A criança vai falar. Se ela tiver um ambiente seguro, ela vai falar. Então, você precisa escutar. Não pode negligenciar esse isso. ambiente seguro. Exatamente, ela precisa confiar em você para dizer. Então, porque até a gente teve uma palestra aqui recente, né? Que veio uma moça falar com a gente. Ela falou assim que ela trabalha no meio de pessoas, né? Que ela é a figura pública. Aí ela falou assim que geralmente a criança ela demonstra sinais de um abuso, mas não fala nada. Ela assim, ela não fala, mas assim, se você for prestar atenção nela, ela vai estar dando sinais aqui e sinais ali. Aí cresce aquele adulto frustrado, com muitas restrições, por conta do sofrimento que foi o abuso na infância, só que ela não falou nada para ninguém. Até ela que veio falar, ela falou assim que ela nunca falou. Que ela, a primeira vez que ela falou em público foi o dia que ela estava aqui e que ela, assim, sofreu durante a vida dela inteira com aquilo e ninguém percebia o que ela estava sentindo e ela não tinha coragem. Ela tinha vergonha de falar, com medo de todos pensarem que a culpa era dela e ela se fechou. E falando sobre crianças, eu acho que vale a pena ressaltar para os pais, principalmente crianças pequenas,
a questão da importância de procurar ajuda. Eu falo isso por experiência própria, né? A minha filha começou a apresentar sinais de ansiedade. Para a gente era só, ela é elétrica, muito ansiosa. Só que aí a gente começou a notar que isso começou a piorar, atrapalhar na alimentação, na escola, no sono. E quando eu procurei ajuda, a terapeuta falou, mãe, ela não consegue expressar os sentimentos, ela não sabe o que é, o que ela está sentindo. E aí ela propôs a gente fazer um quadro, achei muito interessante essa ideia. Esse quadro hoje aqui faz parte do Kids da igreja. Esse quadro foi feito de feltro e ele tinha as carinhas com as emoções. Tipo, aí lá falava assim, qual o sentimento do dia? O quadrinho, e era de velcro, então ela colava. Ah, hoje eu estou sentindo raiva. Hoje eu estou ansiosa, hoje eu estou com medo, hoje eu estou cansada. E aí isso ajudou ela a expressar. Então ela aprendeu a dar nome aos sentimentos, né? O que ela estava sentindo naquele momento. E isso ajudou demais no processo, porque ela começou a entender o que ela estava sentindo. E eu acho que isso é válido para os pais, né? Ensinar os filhos as emoções. Você está agitado, o filho fez uma birra, ele acalmou o filho. Você fez uma birra, porque você estava nervoso, né? Dar nomes aos sentimentos, para a criança entender o que ela está sentindo. E abraçar essa criança. Não falar, você é muito mal educado, você... né? Não expor, não julgar, não expor a criança. Abraçar, ensinar o que ela está sentindo e ensinar, ajudar ele a ter uma solução para aquilo, né? E então eu falo assim para os pais, procurar ajuda profissional, né? Não tentar ver na internet, no Google, Nossa, não tratar, faça isso. né? Porque é muito perigoso. Ao invés de você curar aquela criança, pode ferir ela ainda mais, né? Porque até dentro da casa da gente, até a Bruna uma vez falou, no estudo que nós estávamos fazendo, o que acontece? Nós, como pais, a gente não tem a paciência com o filho da gente que a gente tem com o filho do outro. Exato. Que até a Bruna no dia colocou que o que acontece? Eles derrubam um copo. Se é os nossos, a gente bate, a gente grita, a gente xinga. Se é outro que derruba, não, imagina, capaz, não deixa não, tem problema nenhum. Isso acontece. Isso acontece. É natural no outro, mas perto da gente então, não. a gente tem que trabalhar o quê? No coração da gente, isso mesmo, que a gente tem que ter a paciência que tem com o filho do outro, com o filho Ainda da gente mais, dentro da casa da gente. Porque nem sempre ele vai fazer de propósito. E acontece, caiu um copo. E às vezes a gente potencializa mais o problema ali do copo do que o sentimento da criança. Exatamente. E as qualidades também, né? A gente potencializa bem mais os negativos do que exalta. Nossa, olha como você fez bem isso criativo, aqui. né? Que bonito que você fez esse desenho. A gente não tem esse costume, enquanto pais, eu falo de mãe, eu não sou mãe ainda não. Mas é mais difícil exaltar as qualidades dos filhos. E aí as crianças chegam lá no consultório com a autoestima super baixa. Por quê? Isso, gente, a gente tem que... Como é que a gente eleva a autoestima de uma pessoa? Mostrando que ela é boa no que ela faz. Então... E mostrando que ela é capaz de fazer, confiando nela. Então, você vai fazer um bolo, chama seu filho para fazer junto com você. Precisa de ajuda em atividades domésticas, assim. Coisa sentir útil E ele se mesmo. acha Exatamente. Sim. Sentir útil e importante é excelente. E é um tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade, exatamente. Então, precisa desse cuidado. Porque, realmente, às vezes, na correria, na pressa, no desejo de fazer as coisas andar logo, a gente acaba deixando para lá aquilo que é importante exaltar e exalta aquilo que atrapalhou o meu dia e que dificultou o momento ali porque derrubou alguma coisa, né? Então... E eu gostaria de indicar um livro, eu acredito que muitas mamães, papais já leram, mas vale a pena a leitura, livro de cabeceira, 5 linguagens do amor para crianças. Gente, a partir do momento que você identifica a linguagem do amor do seu filho, você, como se diz, adianta muito o processo. Porque você dá mais atenção àquilo que vai realmente fazer com que a criança se sinta acolhida. Fica mais acessível, né? Fica mais acessível. Uhum. Então, ele é importantíssimo, ele é um manual para os pais, né? E vale a pena a leitura. Gente, que bate-papo maravilhoso. Nossa, dá vontade de ficar aqui. Muito bom. Muito bom. E continuar. Sara, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra conversar com você, aprender tanto. Eu acho que eu fazia tempo que eu não aprendia tanto assim, em uma conversa, sabe? Foi de grande ajuda. Eu espero que o pessoal que está em casa também tenha sido tão enriquecedor como foi pra gente aqui. Muito obrigada mesmo e com certeza nós estamos já te convidando para voltar. Com certeza voltarei. voltarei. Outros assuntos.
Eu que Agradecendo. agradeço, gente, de verdade. Foi um prazer mesmo, né? Como eu falei, é o primeiro, então muito emocionante. Muito obrigada, foi uma conversa excelente. Eu também aprendi muito. A gente só aprende trocando, né? É muito Sim. mais fácil aprender trocando do que Sim. lendo alguma coisa É e fazendo verdade. resumo, é diferente. É verdade. Então, as relações influenciam em tudo, inclusive na aprendizagem. Então, muito obrigada mesmo, de coração. Fiquei muito feliz, foi ótimo. Passaria muito tempo aqui conversando. A gente Sim. começou na ideia de suicídio, já falamos de educação de Sim, criança. exatamente. Andamos Uma por vários boa caminhos. conversa mesmo. Então, muito obrigada mesmo. Se precisar, com certeza voltarei. Acho que isso é uma coisa mais exclusiva de mulheres, né? Começar num assunto e a gente vai mudando e ninguém nem Sim. percebe que a gente mudou o assunto. E fica lá horas conversando. Sim. Larissa já é de casa, mas Me quero te sinto agradecer. total. Mas quero te agradecer, Foi um Larissa, prazer, por tanto uma honra. conteúdo assim, enriquecedor. O próximo podcast você tá com a gente de novo, né? E é isso, gente. A gente vai encerrar por aqui. Quero te convidar a deixar aqui nos comentários se você tem uma indicação de algum assunto que você quer que a gente aborde, algum profissional, né, que você quer que a gente traga aqui. Eu tenho certeza que é só o começo, né, de tudo que Deus tem para fazer através do Influenciadoras do Reino. E eu quero aproveitar para pedir a Cris para contar pra gente um pouquinho sobre Influenciadoras do Reino. O que é esse projeto? O que a gente vai fazer aqui em Alfenas através desse projeto? Ele é um movimento, né, para as mulheres que tem um chamado, cada uma no seu lugar dentro da igreja, porque cada uma tem uma essência, cada uma tem um pouco a acrescentar, e a gente quer o quê? A gente quer unir essas mulheres para poder tornar grande e uma potência dentro da igreja, que a gente possa levar a mulheres necessitadas, né, um ensinamento, que nós possamos ser referência, porque o nosso propósito é o quê? O nosso propósito é fazer com que as mulheres alcancem mesmo o poder, né, de Cristo aperfeiçoado em nós. E a nossa missão é falar no coração de muitas mulheres que não sentem importante na sociedade e estão presas num passado que elas não têm esperança para um futuro. E tem alguma ferida na história para que nós possamos curá-las e mostrar a Cristo, que para tudo tem, assim, que tem seu chamado, que nós possamos levar mesmo ao mundo, né, uma ajuda àquelas mulheres que estão precisando. Olha, tudo que a gente conversou aqui, Tudo. né? Foi um Então, resumo gente, o Influenciadores da missão. é tudo que a gente conversou aqui hoje, né? O isso. estar disponível, ser vulnerável, mostrar que as pessoas... Que as mulheres podem contar com a gente, principalmente que a Bruna falou, né? Que as mulheres, elas se sentem pouco acolhidas e às vezes muito mais vulneráveis porque elas lidam com muitas coisas ao mesmo tempo. Então, é realmente ser um sustento, ser uma base, tá? Que ser um pilar para ajudar todo mundo que está à nossa volta. Bruna, quer acrescentar um pouquinho sobre influenciadoras? Sim. Quero falar assim, ainda não temos a nossa conferência aqui em Alfenas, porém, em BH nós teremos uma conferência maravilhosa esse ano, que vai Estamos acontecer animados. Expectativa. dia 1 e 2 de novembro, né? Pastora Kelly, pastora Vanessa, tem vivido o cumprimento, né, das promessas de Deus, né? E vai ser um tempo maravilhoso. O tema é Uma Mulher de Honra. Gente, olha que tema, Top. né? Que vai, assim, realmente trazer... Exatamente. Vai ser um tema que eu acredito vai agregar muito para as mulheres de hoje, né? Sim. Porque a gente tem visto aí a expansão, o crescimento do feminismo numa proporção que as mulheres têm se sentido coagidas, as mulheres da igreja, pela questão de achar que a mulher ela tem que ser uma mulher que desenvolva muitos papéis para que ela possa ser relevante. Na verdade, não. A honra fala de uma mulher que ela até elas colocaram os tópicos aqui que eu gostaria de lembrá-las. É uma mulher íntegra, é uma mulher que tem compaixão pelo outro, é uma mulher sábia, é uma mulher que tem coragem e é uma mulher de influência. Uau. Então, né, que realmente você que está em casa, que tem o desejo, mulherada, sintam-se convidados para estar conosco, né, que vai acontecer no dia 1º e 2 de novembro. Eu acredito que vai ser um tema que vai trazer de volta as mulheres, né, da nossa geração, essa essência, né, de ser uma mulher de honra, não só na nossa casa, na nossa sociedade, na nossa igreja,
viu? E agradecer, né, a Marina por estar aqui à frente, né, sendo a nossa entrevistadora. Responsabilidade! Tá morrendo Marina, aqui. a gente gostaria de te honrar, lembrar que você é um presente de Deus para nós, que você chegou num momento muito pontual, né, nessa igreja, e você veio mesmo para agregar, Fazer a diferença. para fazer a diferença, para agregar. Muito obrigada pelo teu comprometimento, viu? E pela tua disposição. Eu que agradeço. Eu vou falar rápido, porque senão eu vou chorar. Queremos lágrimas. Gente, eu falo assim, eu compartilhei um pouco da minha história com elas quando eu cheguei na igreja e assim, eu falo sem medo de errar que essas mulheres são cura na minha vida, sabe? Você deve ter experiência disso, né? Deve saber muito mais do que eu de como pessoas curam pessoas. Pessoas ferem pessoas, mas pessoas curam pessoas. E esse time influenciadoras foi realmente cura na minha vida e eu tenho amor nesse projeto. Porque eu sei o que ele fez na minha vida. Como eu cheguei aqui em Alfenas e como eu tô hoje, assim, graças a essas mulheres maravilhosas. E sem falar, né, que eu cheguei na Boas Novas através de influenciadoras. Sim. Eu vi uma história Exatamente. de influenciadoras através do perfil de uma influencer da cidade. E eu falei, olha, peraí, eu acho que essa igreja tem a minha cara, eu acho que eu vou lá. E quando eu cheguei aqui, logo eu encontrei essas mulheres maravilhosas, me senti extremamente bem recebida. E eu posso dizer com convicção o quanto influenciadoras muda pessoas, né? Muda mulheres. Então, eu que agradeço, de verdade, eu que agradeço o amor com que vocês me receberam, os braços abertos com que vocês me receberam. Desde o primeiro dia que eu pisei aqui, eu me senti em casa, eu me senti em família mesmo. E isso fez total diferença na minha vida. Gente, nós vamos encerrar por aqui. Eu quero te convidar para na semana que vem, já ativa o seu alarme aí. O negócio vai ser top. Fervente aqui. Gente, obrigada. Até na próxima semana. Um beijo pra vocês. Beijo. Tchauzinho. Tchau.